Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação do episódio maravilhoso do Líder Medcast para vocês, o melhor podcast de saúde. Você sabe, o nosso maior propósito é trazer a vocês informação de qualidade. Você sabe que a internet tem muitas fake news e informações nem sempre tão reais. E o nosso propósito, o nosso compromisso é trazer para você informação checada através das maiores autoridades em cada uma das áreas. Não se esqueça, acompanhe-nos nas redes sociais, se inscreva em nossos canais para que a gente possa continuar trazendo a vocês essa informação. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto maravilhoso, que é a ONG Zoé, através de dois representantes maravilhosos, Roberto Troster, economista, já trabalhou na Febraban, ciclista também, já foi professor da USP, já foi professor da PUC, consultor de empresas, escreve nos maiores jornais do país, Estadão, Folha de São Paulo. Junto com ele também, Dorian, hoje diretora executiva desta mesma ONG, a ONG Zoé, né, dos quais temos a maior honra em receber aqui essa parceria. Vamos explicar para o pessoal o que é a ONG. Muito obrigado pela presença, Troster. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu vi pelos podcasts anteriores vários médicos de renome, assuntos muito interessantes. Na hora que eu recebi o convite, na hora aceitei, nem pensei. E é um prazer estar com a Dorian. A Dorian é executiva da empresa, está fazendo um trabalho sensacional. A gente tirou ela de um banco e ela aceitou vir trabalhar por menos do que ela ganhava, para fazer o que ela gosta. Sensacional. Eu tenho uma sobrinha, né? Filha do meu irmão, e o marido dela, ele também estava muito bem, fez USP também, senão não podia casar com meu sobrinho, óbvio, né? E aí ele largou para começar a trabalhar com ONG. E a Dorian é amiga da minha sobrinha, e o marido dela é amigo, o marido da Dorian, amigo do Felipe, que é casado com o meu sobrinho, né? Uhum. E ela gostou do que ele fez, aí o Felipe falou, aí foi uma contratação muito boa, foi um chute e um gol de meio de campo trazer a Dorian. Isso aí, Dorian. O bom que eu recebo elogios ao vivo, né? Primeira vez assim, agora que eu escuto. Obrigada, Troster, é um prazer trabalhar com você. E é sensacional, esse projeto é muito especial, tenho muitas histórias aqui para contar. Coisas que a vida encaminha, né? Encaminha a gente, às vezes, por um curso natural que a gente espera e quando vê, acontece. Então, obrigada, tá, Sidney, pelo convite, Moisés. A sua equipe sempre me atende muito bem, o Lucas, Gustavo. Então, obrigada pelo apoio. É um prazer, uma honra total nossa, né, Moisés? Vamos então... Sim, sejam bem-vindos. Escutar essas histórias bonitas. Vamos começar pelo Troster, falando sobre a história da Zoé, o início, como que começou, o que você conta pra gente sobre tudo isso? Bom, o Marcelo, que também fez o Marcelo Averbach, ele estava fazendo um trabalho sobre colonoscopia, né? Convidaram ele para fazer colonoscopia numa tribo na Amazônia, a tribo Zoé, né? Isso faz, sei lá, alguns anos atrás, né? E aí ele fez o trabalho, gostou muito do que viu e do potencial de ajuda que o Pará tem. Pará é o estado que tem o menor índice de médicos por habitantes. Se você multiplicar isso pelo tamanho da região, quer dizer, as distâncias no Pará são imensas, né? Você vê como você tem uma deficiência de saúde muito grande. Aí ele fez uma primeira expedição, né? Ele organizando para ir para lá, e convidou assim, só um parênteses, o Marcelo Averbach, além de ser USP, ele é sírio-libanês. Na USP ele fez parte do time de rugby, né? Ainda faz, quer dizer, o time de rugby se junta regularmente todo ano, mas o time de rugby ainda existe, é uma continuidade. E esse time de rugby foi campeão brasileiro em 73 e em 81, né? Foi campeão brasileiro, ganhou de todos os outros times. O rugby é um esporte em que, às vezes, mais do que bons jogadores, você precisa de bons conjuntos. Quer dizer, se você fosse pegar jogador por jogador, talvez a medicina não tinha assim em qualidade de jogadores, mas em qualidade de conjunto é o que fez a diferença. E esse conjunto ainda se mantém reunido.
E aí alguns dos jogadores de rugby trabalham juntos lá no Sírio-Libanês, e esse núcleo de jogadores é que formou o núcleo da Zoé. Acrescentado ao presidente do conselho, que é o Marco Aurélio, que também faz colonoscopia e é muito amigo do Marcelo Averbach, né? Então eles primeiro fizeram uma expedição e aí o que aconteceu? Aí tinha que correr atrás de dinheiro, né? Que a expedição custa caro, né? Passagem de avião, aparelhos, medicamentos, a Dorian pode falar melhor sobre isso. E aí começaram a aparecer doações, né? E aí o que foi melhor foi que um doador, não sei se pode falar o nome. Pode, não, não pode. Por ele, não. Por ele não, Por mas enquanto. aqui pode, se eu quiser falar à vontade. Bom, mas aí ele falou, por que vocês não fazem uma ONG? Porque se eu quero um empreendimento entre o Lelo e o Marcelo, uma coisa assim, virou, falei, vamos fazer a ONG, vamos fazer. E aí todo o trabalho de estruturar a ONG, de organizar, de começar a fazer expedições. Aí, nesse processo, um dos filhos do Marcelo, o Plínio, também trabalhou ativamente, então a gente conseguiu. E aí tem uma equipe muito grande de voluntários, né? Eu vou falar e já peço desculpa para os que eu vou esquecer, né? Porque você sempre Muita gente. É muita gente, então eu vou deixar para a Dorian falar. Se ela esquecer, a culpa é dela, não minha. Quando é coisa certa, é o chefe que faz. Quando é coisa errada, quem está embaixo que tu faz. A gente sabe como é que também tem essa mesma... Erros são dele, méritos são E aí o negócio começou a deslanchar. É gostoso, é um trabalho bom, a gente faz diferença, a Dorian tem os números mais claros, e a gente faz diferença. Isso que é importante, fazer diferença. Muito bom. Isso que a gente faz, né? A gente vai estar trabalhando para deixar um Brasil melhor, né? E eu acho que todo mundo, quando nasce, tem obrigação de deixar o mundo melhor do que encontrou. Concordamos 100%. É como no rugby, você pega a bola, você tem que devolver ela ou passar melhor do que você recebeu, assim que você vai ganhando... Progredindo, né? Você vai progredindo, né? Então, eu acho que essa é a obrigação de todos nós. Acho que toda a equipe faz isso bem, é uma equipe entrosada, funciona bem. Além da questão profissional, a questão da ONG, a gente trabalha... somos amigos, né? Quer dizer, amigos de vez em quando sair para jantar, sair para pedalar, então, e um traz o outro... Então, é gostoso tanto pelo que você faz, como você poder compartilhar com amigos um projeto bonito. Sensacional. Dorian, conta, o Trosser estava falando sobre as equipes, sobre esses projetos que você falou com a gente também lá nos bastidores. Parece que tem alguns para acontecer, tem um para acontecer agora. Conta para nós o seu trabalho lá dentro, especificamente, as pessoas, as equipes como são, que a gente quer saber. Vamos lá, então. A ONG Zoé, ela complementando aqui o que o nosso vice-presidente falou, né? Essa ideia toda de 2017, a partir de 2021, ela realmente começou a se profissionalizar. Então, nós desde 2021 atuamos com o CNPJ, né, ativo. Nós temos o nosso presidente Marcelo Averbach, o nosso presidente também Marco Aurélio Assunção, né, que são grandes nomes aí da medicina. E com isso nós começamos a nos profissionalizar para entregar de fato essa qualidade em saúde para uma população que precisa muito, né, Sidney? Quando a gente fala o porquê que nós escolhemos o Pará, é porque a cada 1.000 habitantes a gente tem quase 1,7 de médico por 1.000 habitantes, né? Quanto que a média é 2, quase 3 médicos por 1.000 habitantes. Sim. Então, a escolha do Pará, onde a gente atua, é uma escolha sábia, justamente porque há uma deficiência, né, no número de médicos lá. Então, realmente, as nossas expedições, elas acabam indo para lá porque realmente é necessário, né? E para que essas expedições, que eu digo assim que é o nosso principal produto, né, como uma empresa, o nosso principal produto que a gente entrega lá, ela exige realmente um planejamento, né, um estudo. E aí para isso existe sim uma equipe
muito especializada nisso, e a gente chama as nossas gestoras de projeto, né? Quero até mandar um beijo aqui, porque nós somos totalmente remoto, trabalhamos remoto, então, Milena Lobo, no Rio de Janeiro, Andresa Felizola, que é a nossa representante, uma peça muito legal aí do jogo, que é do Pará, né, da cidade de Óbidos. Então, nós nos comunicamos todos os dias online, e cada uma num lugar do Brasil, né? E dá certo. A gente consegue planejar muito bem as nossas expedições e pensar em conjunto, né? Fora isso, claro, tem muitas pessoas que colaboram com a gente. Rodrigo, que hoje lidera aí a questão dos insumos, né? É uma logística muito importante, né? Tudo sai aqui de São Paulo e vai para lá, para essa região que a gente atua, que é o Rio Tapajós, né? Então, são muitas pessoas que têm aí eu digo assim, são pessoas muito evoluídas, né? Assim, que além do seu trabalho, se doam aí para nos ajudar e são muito importantes pra gente. E o trabalho em si é extremamente complexo, né? Afinal, o atendimento médico, e não por ser um programa médico, mas a gente tem que falar o que acontece, né? O Trosser elogia bastante a gente, né, Trosser? Sempre que existe uma coisa médica, é complexa. E essa equipe, ela é composta de médicos e quais outros profissionais também? E os equipamentos, para quem está nos ouvindo entender melhor, para quem se interessar em ajudar, poder contribuir, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas quais são os profissionais envolvidos diretamente, além de vocês que estão aqui na parte dos projetos, da logística, por que não falar também da parte do orçamento, né, de tentar viabilizar, porque tudo precisa de orçamento, né, precisa de apoio, mas os profissionais que vão, são médicos apenas? São excursões, e cada expedição tem um foco, né, então algumas expedições vão mais, algumas pessoas vão menos pessoas. Vão médicos, anestesistas, enfermeiros, quer dizer, cada expedição forma um bloco e que faz um tipo de... 1 ou 2 ou 3 tipos de tratamento. Mas a ideia é como se fosse vão lá, tem que fazer uma sincronização. Tem um navio que chama... um barco hospital lá, e tem hospitais lá. Então você sempre faz se organiza por lá, porque não adianta chegar o médico lá na cidade e ficar na praça central. Quer dizer, pode variar, desde campanha de exames, prevenção, alguns atos de pequenas cirurgias, fazem todo esse tipo de trabalho. Sim, na verdade, a gente se organiza, a gente planeja, a gente tem um planejamento de um calendário de atendimentos e a gente planeja como se fosse campanhas, né? A última que nós tivemos foi o Março Azul, e era totalmente direcionado para prevenção de câncer coloretal. Então, essa expedição foi muito especial na questão da triagem, né? Então, a gente faz essa questão de triagem. Foi muito especial, foi na cidade de Aveiro. Posso contar um pouquinho sobre essa expedição mais para frente. Mas, basicamente, a triagem foram feitas coloscopias, endoscopias. Então, mais ou menos o estudo das expedições, elas são feitas assim, por datas especiais, por campanhas, né? Essas duas próximas que a gente vai fazer agora, que é a nossa 17ª e a 18ª, se chamam Papa Francisco, Expedição Papa Francisco, que é esse projeto que a gente vai entregar em junho, e simultaneamente, pela primeira vez a ONG vai fazer isso, esse projeto também chamado Expedição Belterra. Então, sempre tem um nome especial, tem um propósito especial, né? Tem um público direcionado pra gente, de fato, eu sempre falo isso, tá? Quando a gente avalia impacto social, você não gerar só resultado, né? O resultado é quando você faz um exame, mas gerar impacto social, né? É fazer diferença na vida dessas pessoas, né? Reduzir, talvez, a incidência de um câncer. Então, assim, isso exige um estudo, né, para isso. Então, a gente sempre foca em campanhas direcionadas para a gente realmente ter impacto social. Direcionadas para a população de lá, baseada na realidade da população de lá. Exatamente. Ao longo das 17, 18 campanhas que foram feitas. Exatamente. E deixar um valor agregado também eterno, né? E isso, deixar um legado. Deixar um legado. Isso é muito legal, Sidney, falar, porque assim, falando um pouquinho da nossa região de atuação, né? Nós atuamos no Rio Tapajós, né? Então, são várias comunidades ribeirinhas que a gente atende
né? Muita gente pergunta também, né? São só aldeias indígenas, né? Não, são populações ribeirinhas também, principalmente, né? São coisas diferentes, né? Então, a gente percebendo essa demanda pública de saúde que está muito sobrecarregada, a gente atua onde está muito sobrecarregado, né? Que hoje é a nossa missão fazer isso, né? Tirar essa questão do peso que está na saúde pública e tentar diminuir um pouquinho com os nossos médicos voluntários lá atendendo, né? Perfeito. Então, esse é o grande objetivo, né? Chegar a saúde para regiões remotas para desafogar esse sistema público de saúde. Tocou num assunto importante para quem está nos ouvindo entender, porque historicamente, eu, pessoalmente, aliás, foi por isso que a gente tem o maior orgulho em ter essa parceria com vocês e ouvi-los aqui. Eu acredito muito nesse assistencialismo, em doações. Os países mais envolvidos, mais desenvolvidos ao meu entendimento, são os que mais praticam esse tipo de situação, onde quem pode ajuda mais, né? E ajuda quem precisa. Então, a ONG Zoé, ela não é patrocinada pelo Estado, ela é patrocinada por nós, na verdade, por quem quiser ajudar. Exatamente. Sem fins lucrativos, mas precisa de ajuda. Então, com certeza, mas quem está ouvindo, às vezes está entendendo, é o Estado? Não é o Estado. A ONG Zoé vem justamente para ocupar essa necessidade, ajudando essas pessoas de maneira... deixando um legado, inclusive, mas não é o Estado, né? São pessoas voluntárias, é o Troster, é a Dorian e todas as pessoas outras que ajudam. E esses outros voluntários que você falou, são mais de quantos voluntários? São mais de 800 voluntários no nosso banco de dados, né? Pelas contas que a gente já tem aqui, são mais de 180 ativos que vão para as expedições, né? Médicos de várias especialidades e que é uma causa que hoje faz muito sentido para muita gente. As pessoas estão curiosas, né? Essa questão da Amazônia está muito evidente, né? Então, acaba sendo uma causa que muitas pessoas abraçam, têm curiosidade de saber, de participar. E é muito interessante. Médicos doam o seu momento, doam as suas horas. Com certeza. Para esse tipo de ajuda, Sim. Então, para esse tipo de situação maravilhosa que a ONG Zoé vai proporcionar para quem tá querendo, né, ajudar de alguma forma. Exatamente. É verdade, muitos deles pagam até a própria passagem. Uhum. Muitos a gente paga a passagem, mas muitos fazem questão de bancar a própria passagem, tudo, quer dizer, então é realmente uma adoção integral. E você vê que são médicos de primeira linha aqui em São Paulo, né? Então, do sírio-libanês que vão até lá e doam, quer dizer, não só o tempo, o dinheiro, a dedicação, né? Fazem a ponte, tem uma ponte forte com o sírio-libanês, quer dizer, fazem realmente questão de deixar sua marca lá. Né? E tecnicamente um serviço de altíssima qualidade. Eu também, como médico, acompanho o trabalho do Zoé muitas vezes e vejo os profissionais que estão aí se voluntariando, como o professor Troster falou, às vezes, nem sempre, mas às vezes do próprio bolso colocando para poder se deslocar e principalmente, né, doando o seu tempo, doando a sua expertise, doando o seu conhecimento para ajudar quem precisa. E mais uma vez, eu acho que isso é central. A gente precisa aqui nesse país trazer essa cultura desse tipo de ajuda, desse tipo de situação, desse tipo de assistência, onde quem pode ajudar, ajuda quem está precisando, né? Em muitos países isso é muito disseminado, né? Sim. Muito bem disseminado. E no Brasil, então, quem está ouvindo às vezes nem sabe como ajudar. Exato. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho também sobre como a pessoa que não seja da área pode ajudar. Com certeza. Né? É uma região, é um Brasil que... Eu sou catarinense, né? Uhum. E estar no norte é um Brasil totalmente diferente. A gente busca levar isso nas nossas mídias, né, Troster? Esse Brasil que ainda as pessoas não têm muito acesso, né? E quando você vê a realidade geográfica de lá, tudo faz sentido. O porquê precisa de projetos sem fins lucrativos, especiais, né? Iniciativas privadas que querem ajudar, porque de fato é muito difícil, né? Vendo a realidade lá, geográfica, é muitas horas para chegar no hospital, né?
Quando a gente... Logística, né? Locomoção Exato, Recurso exatamente, também, Moisés. recurso. Quando você vê a questão geográfica, você coloca todos os tipos de transporte à disposição. Precisa de todos os tipos, fluvial, avião, aí tem todos os tipos de barco rápido, tem a chamada lancha também. Eu pensei que era um tipo de barco, que era uma lancha, mas é uma lancha totalmente diferente. São coisas que você vai descobrindo e que realmente é uma realidade muito difícil, comparando ao resto desse Brasil tão grande que a gente tem, né? Então, essa saúde que a gente leva para essas áreas remotas, elas fazem muito sentido para essas pessoas. Essa última expedição que a gente fez em Aveiro, a gente foi colocar na ponta do lápis, né? São 5 horas para chegar numa cidade que tem hospital, para fazer um exame, por exemplo, de coloscopia, endoscopia, né? Cada passagem é R$70. 5 horas estando num barco que se chama Rápido, né? já estando lá. 5 Isso, horas. de Aveiro até Santarém. Aveiro até o hospital mais próximo. Exatamente. Que fica em Santarém. Que fica em Santarém. São 5 horas de viagem, R$70 a passagem para ir, mais 70 para voltar. Você tem que levar um acompanhante. De barco. Né? Então você tem que pagar para 2 pessoas. A realidade é que 50% da população praticamente tem um salário mínimo, vive com salário mínimo, né? E você tem que se deslocar dessa forma para poder ter saúde. E nem sempre você pode voltar no mesmo dia, você tem que ficar na cidade, né? Por exemplo, Santarém, você tem que pagar hotel, você tem que pagar alimentação para 2 pessoas. Então, muitas dessas pessoas que moram tão longe assim, apesar de além de não ter condições financeiras, né, são muitas horas navegando, né? Então, você acaba não fazendo o exame que precisa fazer. Porque não é só o dinheiro para ir, né? Tem todo o dia, gasto, estrutura, Exato. tempo, tudo mais isso. complexo do que os R$70 até, né? Exatamente. Então, quando você coloca isso na vida real de um morador de lá, você muitas vezes assim, realmente, eu não vou no médico, eu não vou conseguir. Não vai né? parar a vida para ir no ginecologista. Exatamente. Então, ou para ir fazer uma colonoscopia Exato. no Março Azul. Então, essa é a realidade, né? Que a gente tem que pensar quando a gente faz o nosso trabalho lá, né? E tem uma frase muito legal de uma voluntária que falou que a gente não é herói não, né? A gente nunca quer bancar que é o herói, porque nós não somos mesmo. Mas a gente tá lá para contribuir com que essa pessoa consiga continuar com a sua história, né? E assim como a gente contribui, essas pessoas contribuem muito com a gente também, né? Com as suas histórias, com essa questão da valorização lá das questões ambientais, né? É muito interessante, é uma troca muito rica. Conta um pouco sobre essa logística dessas 2 próximas campanhas, dessas excursões que está sendo feita. Bom, aqui em São Paulo nós temos aí 2 tipos de expedições, né? Nós temos as cirúrgicas, que são chamadas de alta complexidade, então são muitos insumos. Realmente é um volume muito grande de equipamentos cirúrgicos, de medicamentos, de descartáveis, que a gente costuma levar para lá, porque tudo sai daqui de São Paulo, né? Então tem esse transporte todos que a gente carrega em caixa, vai para o aeroporto, normalmente por avião é transportado para lá, né? E é uma mega operação, tanto que amanhã, domingo, vamos estar trabalhando, carregando esse material, empacotando, pesando. Realmente é uma logística que exige muito da gente, né? Por ser uma ONG, não tem uma contribuição com uma companhia aérea, ou operadoras locais, a prefeitura? Como que tá por enquanto? Por enquanto é por doação mesmo, né? A gente ainda não tem um doador que possa fazer essa logística pra gente, estamos à procura, inclusive, e realmente é um dos custos maiores depois das passagens aéreas dos nossos voluntários, né? Que corresponde a cerca de 70% do custo total da expedição. A logística é uma das coisas que mais custam também em relação a essas expedições, né? O primeiro acaba sendo os insumos. Hoje, as passagens aéreas dos nossos voluntários, né, para levar essas equipes, hoje é o custo maior das expedições, né? E depois essa questão do transporte e os insumos normalmente são doados também, tá? São vários parceiros que doam, alguns a gente tem também a questão da compra, mas a gente também tem as doações. E as excursões muitas vezes devem ser de uma semana para cima ou em torno de uma semana? As excursões, as expedições, no caso, né? Normalmente duram 7 a 10 dias. O tempo dela lá dentro
É mais ou menos isso, uma semana, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? Mas acho que uma semana é uma boa média, né? Algumas duram até 2 semanas. O Trosser começou falando que tem certos barcos, então tem expedições que são feitas em barcos, tem expedições que o pessoal deve montar acampamento com a população indígena, população ribeirinha. Isso. Você faz cada caso, como diz, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, Bom, a gente atende muito população ribeirinha mesmo, que são as vilas que ficam às margens do rio Tapajós, né? Então, são aquelas vilas, aquelas comunidades, né? Nós temos aí Aveiro, que foi a última cidade que a gente atendeu, né? 17 mil habitantes, já era grande. Mas tem pequenas comunidades, 3 mil, 2 mil. E são essas pequenas cidadezinhas à beira do rio Tapajós, que só chega de barco. Ou tem uma estrada muito precária, né? Tem essa questão também das cheias dos rios ou não. Época do ano. Que aí os barcos não passam, né? Então, assim, tudo é muito calculado, né? E é o que eu falo, para falar de expedição no rio Tapajós, você tem que falar com o mapa aberto. Porque é tudo muito longe, são vários, como a gente atua no rio Tapajós, são vários afluentes, né? Mas em seguida tem o rio Amazonas, então assim, é uma região que você realmente tem que olhar o mapa, calcular tempo, para poder falar melhor e atender melhor esse público de lá. E desde o momento que começou, Troster, qual a evolução que você viu? O que evoluiu mais em relação a esses atendimentos, em relação às equipes, ou que você participa? Você está desde o começo, né? O que você enxergou que mais te deixou emocionado até em relação a essa construção, né, desse trabalho bonito? Você tem visto essa evolução? Como que você contaria isso aí pra gente? Quer dizer, foi uma coisa que foi acontecendo. Primeiro, eu sou amigo do Marcelo, muito amigo do Marcelo. Aí ele foi na primeira, comentou, tirou fotos, sabe? Aí, de vez em quando a gente sai para jantar, sabe? Eu brinco que o time de rugby, a sede social do time de rugby é a casa do Marcelo, né? Encontros da sede social, né? Ele, coração muito aberto, fora que o filho dele, o Pedro, que você já entrevistou... Sim, já esteve aqui conosco. Ainda não foi ao ar, mas já gravou. Ele também jogou rugby, então é um grupo... Aí foi contando. Aí eu ajudei um pouquinho, quer dizer, eu fui mais passivo. Mais... Ouvinte. No começo, mais ouvinte. Mais ouvinte. Aí falaram, vamos fazer a ONG. Aí me procuraram se não queria estruturar. Aí a gente começou a estruturar. É muito mais difícil trabalhar com amigos que com desconhecidos. Concordo plenamente. Porque com desconhecidos, sabe, você tem limites, tem as coisas, você se impõe. Com amigos, sabe, tudo às vezes vira uma questão pessoal e eu venho de trabalhos do mercado financeiro, que tem horário, regras, compliance, sabe, você tem, eu quero desmistificar um pouquinho. Mercado financeiro também, você tem grandes amigos, mas você é profissional. É só trabalho. Não é só trabalho. Não só trabalho, mas dá para separar bem as coisas, né? Inicia pelo trabalho. É o seguinte, que eu sempre falo, né, que banco negocia 2 coisas, né? Dinheiro, quer dizer, quase todas as análises de banco são sobre números, e pessoas. E eu acho que pessoas, você confiança, caráter. E a parte é caráter. É a coisa mais importante num banco é justamente o lado humano, apesar que visto de fora não parece. Então, mas você trabalha em equipe, trabalha assim, hora para abrir, hora para fechar, sabe? Trabalhos têm que estar perfeitos, não pode ter erro, né? Sempre que alguém começava trabalhando comigo, eu sempre falava, e só não me faz erro pequeno. Se for dar um tapa na cara do presidente do banco, tudo bem. Mas me chegar com a gravata mal feita, a barba por fazer, erro de português, eu não aceito. Né? Se for dar um tapa, tudo bem, isso é o banco. Né? Mas é verdade, você tem que ser profissional. Então, até juntar amigos, essa relação de amizade, para virar uma relação profissional, horários para começar, compliance,
Esse foi um primeiro problema. Segundo, que foi crescendo muito rápido. A gente não esperava que crescesse assim a ONG, né? Quer dizer, uma expedição que era só Marcelo, Lelo e coisa, virar isso que é agora. Quantas pessoas estão indo na próxima expedição? 39. 39. Quer dizer, de 3 para 39 são 13 vezes maior, né? Então, envolve uma série de outras coisas. E aí envolve desde a parte contábil, a parte legal. Tudo cresce junto. Tudo cresce junto e exige mesmo uma organização, né, Troster? Mas é isso que eu estava falando. Deve ser muito interessante e bonito ver o trabalho que começou lá com uma sementinha do bem, uma sementinha bem regada, bem intencionada. E hoje, mensalmente ou dia a dia, vocês conseguem enxergar esse crescimento. Igual o Troster estava falando, no começo era só um jantar, de uma amizade, até se transformar então numa coisa mais profissional. Estabeleceu uma ONG e a partir daí... mas já aí, tem exemplo, expedições bem maiores. Demorava 2 horas por semana, agora está demorando 6, 7 horas por semana. Você pega a tua plantinha, sabe? Você põe um vaso na sala, né? Uma plantinha, e no outro dia de manhã você tem uma árvore que arrebentou com o telhado, né? Sinal que foi bem e deu tudo certo. Com certeza. E você enxerga isso também, Dorian? Nos voluntários, na procura, tudo isso está vindo também junto. Eu acho que isso também entra naquilo que a gente estava falando, né, Moisés? Que é essa ideia das pessoas quererem ajudar, né? Você sente isso? Que está cada vez mais tendo procura desse voluntário? Que super complicado a pessoa tomar essa decisão. Uhum. Falar, não, eu vou me voluntariar por 2 semanas. Né? Porque tem que pedir primeiro a pessoa própria, né? A própria pessoa querer, mas aí tem que conversar em casa, né? Então, algumas concessões. E isso também vem crescendo, você acha? Esse interesse? Mas deixa eu só complementar uma coisa. O que a pessoa pode dar e o que a ONG precisa não são coisas que calham. Tanto que a gente tem cerca de 800 voluntários no banco e um pouquinho menos de 200 que participaram. Claro. Então você está disposto a ajudar na quinta e sexta-feira, mas quinta e sexta-feira não tem. Não adianta nada. Sim, claro, é complexo. Então fazer essa conciliação. E por outro lado, você precisa de alguém específico, um oftalmologista tal dia para tal expedição, e aí é difícil escolher. Então esse casamento implica no meio de campo complicado, né? Planejamento incrível, né? Com Tem certeza. que tudo se encaixar muito bem. Exato. Nós recebemos por dia muitos pedidos de voluntariado no e-mail. Realmente, como eu disse anteriormente, é uma causa que realmente toca as pessoas. Isso. A questão de saúde, principalmente agora, nesses últimos anos, né, que foi colocado muito na mídia, foi aberto muito para o público que ainda estava cru, né, não tinha acesso a essas informações, isso despertou o interesse e realmente é uma causa que está mexendo com as pessoas. Então, a gente recebe muitos e-mails com currículos, muitas ligações, as pessoas realmente querem trabalhar com voluntariado, entender como que funciona a Zoé. É muito bonito isso e tem um cenário muito grande para a gente explorar, né? Porque, assim, quando a gente fala no terceiro setor no Brasil, as pessoas ainda não estão entendendo muito bem o que é filantropia, né? É isso que eu tô falando. Você fala em terceiro setor, as pessoas ainda não sabem. A pessoa já dá um pé atrás. Não sabe. No Brasil. É isso, esse que é o ponto central. Com certeza. Acho que essa ideia que tem que ser bem trabalhada. Com certeza. A ideia de que o terceiro setor todo mundo precisa participar, deve participar, afinal tá cada um dando a sua ajudinha para que aquela pessoa que precisa. Sim, né? sim. Então, é um mercado que tem uma causa legal, ele emprega pessoas também, né? Além disso. Coloco até a minha experiência pessoal aqui, né? Dorian, você trabalha, você é paga para isso, você é só voluntária, como é que é o teu trabalho? Né? Então, assim, tem uma curiosidade sobre esse mercado do terceiro setor. Sim, ele emprega. Sim, eu recebo para trabalhar, sou voluntária também. Então, é um mercado muito legal de a gente informar, né? Informar as pessoas sobre o que é o mercado do terceiro setor, e a Zoé tá aí para isso também, né? Além de fazer essas expedições, a gente tem um trabalho na mídia muito forte de orientar sobre o que é o voluntariado, orientar sobre o mercado do terceiro setor, tudo isso para informar. E claro, além das expedições, a gente também tem essa questão de fomentar a economia local lá também, né? Usar os profissionais locais, treinar os profissionais locais. Que também podem ser voluntários às vezes. Que também normalmente
expedição. Essa expedição agora que nós vamos fazer, a 18ª, todos os médicos, todos os enfermeiros que vão cooperar com a gente, porque sempre há uma cooperação, né? Nós levamos os nossos médicos e enfermeiros no hospital, que também é local, que vão ter pessoas lá da região, que atuam no hospital, que vão trabalhar como voluntário com a gente. Então, é em conjunto o trabalho, né? Por isso que a gente tem esse cuidado muito grande de estar, como que eu posso dizer, uma equipe só, né? A gente não é mais, eles não são menos, ou eles são mais, a gente é menos. Não, é todo mundo em conjunto. Criando uma sinergia. Exatamente. E também é muito importante esse trabalho no Brasil, ainda mais com uma instituição séria, mas também que ele extrapole os voluntários do ramo de saúde. Como, por exemplo, as pessoas que fazem a locomoção, uma hora vão se mobilizar. Ao mesmo tempo que movimentam uma economia local, os que tiverem uma melhor condição já devem, acredito eu, senão já estão quase querendo... Opa, eu também quero ajudar. Exatamente. Isso é o mais importante. E tocar é as muito pessoas. incipiente no Brasil ainda, é muito inicial. Muito. Porque as pessoas ainda têm... Para falar, para quem está ouvindo mesmo, quando você fala nisso, a pessoa tem uma pulga atrás da orelha. E esquece essa pulga, porque não existe. Exatamente. Existem instituições sérias, como a Zoé, que vai usar esse recurso da maneira que nós estamos explicando aqui, para atender realmente pessoas. E é claro, tem pessoas que estão trabalhando, que precisam de um escritório, precisa de profissionais que cuidem de toda essa situação, que são profissionais, como você disse, você mesma, voluntária e também colaboradora, né? Remunerada. Isso é óbvio, porque o voluntariado, vamos supor que eu queira, vou passar lá 2, 3 semanas e... sei lá quanto, mas depois volto para minhas atividades, né? Que todo mundo precisa. Deixa eu ver se eu entendi. Você está se oferecendo para fazer diagnóstico de imagem lá uma semana? Me ofereço, sei, com certeza absoluta. Ah, joia. Com certeza absoluta. Mas deixa eu explicar uma coisa. Boa vontade é muito importante, é condição necessária, mas não suficiente, né? Concordo plenamente. Além disso, é preciso ter uma boa organização e uma boa coordenação, porque às vezes a pessoa tem uma boa ideia, vou fazer isso, né? Sim. Espera que todo mundo dê dinheiro, e não é assim que funciona, né? Sem dúvida. Então você tem que, Tem que ter iniciativa e acabativa. Não, com o time competente que a Zoé tem. Seria uma honra. Gostei. Iniciativa e acabativa, gostei. Claro, que o tiozão da iniciativa do domingo tá cheio no mundo, né? O tiozão do domingo, que dá um monte de ideias, está cheio no mundo, mas o que faz realmente, faz acontecer realmente são vocês, né? Que tiveram um dia essa ideia, o Marcelo no caso, e fez acontecer. Exato. Tem que ter atitude, né? O podcast mesmo, imagina, eu já tenho, não sou mais um jovem, né? Quantos anos você Moisés. Pode falar que será? Devo? Pode. Quantos? Uns 3 a menos que o Troster, 5. 3 a menos? Eu diria 20 a menos. Vamos deixar isso numa incógnita. Por favor. Eu tenho 50. Eu 70. Tá bom. Então, a gente começou o podcast há pouco tempo. E tem, às vezes, colegas que falam assim, você é maluco, de onde você tira essa energia? Ué, pergunta pro Marcelo também, ele vai falar de onde você tira essa energia. Porque tem uma causa nobre, né? Tem um motivo especial que te leva a fazer aquela coisa especial. Então, são pessoas diferenciadas. Certamente, isso dá para dizer com tranquilidade, quem procura para se voluntariar, quem procura esse tipo de situação, já está anos-luz à frente de outras pessoas. Porque não é qualquer um que tenha... Nem a iniciativa vai ter. E dificilmente você vai ter uma negativa dessa pessoa em algum momento, né? Que está se doando, geralmente... Mas é jogar em time, por exemplo, você pega, saber a posição, porque às vezes todo mundo quer ser, no time de futebol, todo mundo quer ser centroavante, não dá, claro. Quer dizer, tem um centroavante, um lateral, dois laterais, desculpa, né? Um goleiro, quer dizer, você tem que coordenar isso. Falando disso, só complementando, tem um livro muito bonito que chama Em Busca do Significado da Vida, né? Viktor Frankl. Ele era um psicoanalista austríaco, judeu, e foi para o campo de concentração na guerra. Ele foi para um campo e a mulher para outro. E aí, naquela época, assim, a época pós-Freud, ele registrava tudo que estava acontecendo. E começou a observar que não eram os mais velhos e os mais fracos que morriam, né?
Isso intrigou ele e começou a pesquisar por que morria no campo de concentração, morria aqui no... E ele viu que eram as pessoas que tinham mais vontade de viver, eram as que viviam mais. Que às vezes o jovem que se autodeprimia não conseguia sobreviver àquelas Interessante coisas. isso. E é isso na vida um pouquinho, sabe? Muito, isso é muito. Você ter uma vontade de fazer, de acontecer, é o que faz toda a diferença na vida. É você ter um sonho, você ter um projeto. Concordo 100%. Se deixar apagar a chama do desejo, e do Verdade. novo, e do sonho, você está... E tudo bem, se você... Né? Não é para todo mundo isso, né, Trosser? Não é para todo mundo. Mas essa chama tem que estar sempre acesa. Com certeza, é. E, Trosser, é muito interessante você falar isso, porque eu até abri aqui a minha fala falando, a vida às vezes te encarrega de te levar para o caminho que você quer. E eu falei isso porque há muito tempo atrás, quando eu me formei em Relações Internacionais, eu trabalhava, estudava à noite. Faz um tempo já. Ninguém aqui, todo mundo quer esconder a idade. Né? Não vamos falar sobre idade agora. Mas foi muito interessante pensar sobre isso. Quando eu estudava, trabalhava também, fui convidada para participar de um projeto chamado Rondon. Não sei se vocês já ouviram falar. É um projeto que nas faculdades levavam as pessoas para a Amazônia. Sim. Levavam pessoas para a Amazônia. Famoso o projeto Rondon. Exatamente. E eu trabalhava Agora você já entregou a idade. Tá um pouco. Porque o projeto Rondon eu me lembro mais ou menos Ela quando tem foi. idade, mais ou menos. Não, mais nova. E como eu trabalhava, estudava, estava naquele período que a gente sempre tem, né? Um período que a gente se dedica muito. Eu não consegui. E eu fiquei muito triste naquela época. Pô, eu queria muito participar, eu queria muito conhecer a Amazônia. Era um desejo, assim, muito... que existia e eu não sabia que era tão forte. E olha só, tantos anos depois, sem eu planejar, mas assim, quando a gente quer, faz acontecer, né? Sim. O convite veio para participar de uma causa que é na Amazônia. Então, são coisas que realmente a vida às vezes leva, quando a gente quer, leva naturalmente no seu percurso, no seu tempo. E quando eu percebi isso, foi em Aveiro, nessa expedição que eu fui, num momento muito especial. A Zoé sempre faz isso, de reunir as pessoas no final. Todos os médicos dão o seu depoimento do por que eles estão ali. E aí, quando chegou a minha vez, eu fiquei pensando, o que eu vou contar, né? Eu ainda estava muito deslocada, porque é a primeira expedição, né? E eu pensei, gente, faz todo sentido eu falar essa história. E aí, agora faz mais sentido ainda, né? Eu tô aqui, né, Trosser? Dizem que quando você quer muito uma coisa, o universo conspira para que você consiga. Com certeza. E eu acreditei muito nisso depois do que aconteceu agora. Eu tinha um colega que falava, um psiquiatra, um grande colega, que falava pra gente tomar cuidado com os nossos sonhos. Mas eu nunca ouvi ele. Então, é isso aí. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente sonha. Mas eu nunca o ouvi. Então, nunca tomei esse cuidado. Sonho que acontece. Acontece, o primeiro passo é esse, de qualquer coisa. Não né? é nada místico, não. Deve ter alguma coisa científica, porque realmente acontece. Sim. E é muito interessante falar sobre esses depoimentos de voluntários lá na hora, porque assim, falando a minha experiência de estar lá tão longe de casa, no meio do nada, às vezes bate um desespero mesmo, porque você navega tanto naquele rio, e as duas margens é só floresta, e você pensa assim, meu, se acontecer alguma coisa nesse barco aqui, eu não sei. Tem nada, não tem nada. E a gente fica com os sentimentos muito à flor da pele, né? E tá todo mundo literalmente no mesmo barco, né? Tá todo mundo navegando ali para chegar em algum lugar e as pessoas ficam muito pensativas sobre o sentido das coisas. E nesses finais de expedições que a gente faz, onde a gente vê os depoimentos dos médicos, a gente vê muita coisa em comum entre todos. Todos querem fazer realmente diferença, né? E o voluntariado na Zoé tem um perfil muito bonito, porque é genuíno mesmo. O voluntariado é genuíno. Você vê pessoas realmente, assim, se emocionando, porque chega um momento da carreira. Normalmente um médico já tem uma carreira muito bonita, e aí você vê, mas eu quero deixar... alguns médicos falam, eu quero deixar legado. Eu quero aqui fazer diferença.
né? Tem na uma vida das história pessoas. pra contar, né? Exatamente, e não é clichê não, a gente vê emoção nos olhos dessas pessoas. Eu tive que pedir um favor agora para uma médica chamada Ana Paula. Um beijo para você, adoro você, nossa radiologista. Eu falei assim, Ana Paula, eu preciso fazer uma estratégia aqui, eu preciso mudar você de lugar, você se importa? Assim, eu não me importo com nada, eu só quero atender quem precisa. Então, isso faz valer tudo a pena, sabe? Você ouvir isso, ao final é muito emocionante. Tem muitas histórias aqui para contar, não vou ficar falando, né? Mas essa parte eu acho muito legal o público saber que é muito bonito atender essas pessoas lá. Ao final, a gente vê, assim, até os próprios pacientes se emocionando também. A gente se abraça no último paciente quando a gente atende. O Dr. Marco Aurélio me abraçou. Aquilo foi muito emocionante, muito marcante para mim. Me abraçou as enfermeiras também. E os próprios pacientes que estavam ali começaram a se emocionar também, bateram palma. E é, assim, um ato tão bonito, faz muito bem. E olha que legal isso que você falou, mais ou menos na linha do que a gente veio falando até agora, que o voluntário, ele precisa da Zoé, de uma ferramenta para poder exercer isso. Sim. E não tem. Sim. Não tem. E ele tá esperando esse momento, esperando essa oportunidade para ajudar. Porque a gente fala aqui, eu sei que parece um pouco poliana, assim, meio achar que tudo é bom, mas a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria das pessoas é do bem, é boa. Sim. Tem vontade de ajudar. É que, às vezes, gente não tão boa faz muito barulho, dá a impressão que tem muito. Coisa ruim e estraga toda a visão de todo. Mas Isso. eu acho que tem um viés, quer dizer, normalmente, quando a pessoa faz, sei lá, direito, é porque tem sede de justiça. E quando faz medicina, é porque tem vontade de ajudar, de saúde, de fazer o bem. Tem alguns, obviamente, que fazem porque acho que vão ganhar muito, mas a maioria dos médicos que eu conheço é porque quer mais saúde para todos. Claro, sabe? claro. O que diz o juramento de Hipócrates? Você que fez o juramento. Que a prioridade é o paciente, né? Que você tem que abrir mão de valores, não pode se vender por nada, né? Preservar sempre a vida, né? Então... E isso é um ato de altruísmo. Sem dúvida, o juramento de Hipócrates é altamente altruísta, né? Mas é isso que eu tô falando, você tem inúmeras pessoas querendo ajudar e faltam ferramentas, por isso o sucesso da Zoé, né? Porque é uma coisa extremamente nobre e é uma demanda, uma oferta nova para quem quer ajudar. Sim. Então, isso que que vocês estão fazendo e a gente aqui está divulgando é extremamente importante. A tendência é de ter muito mais sucesso. Principalmente no Brasil, que a gente não tem essa cultura. Ou nunca teve essa cultura e está na hora de ter. Bom, aqui a gente não consegue só falar e fazer todo mundo entender. Quem quiser, por exemplo, procurar, continuando aqui nosso bate-papo, entender profundamente. Tem site, como é que funciona, onde que a pessoa procura quem quiser se aprofundar. Então tá, Sidney, nós temos os nossos canais, o nosso site www.ongzoe.org. Lá você tem como se cadastrar como voluntário. Chega-se esse cadastro no nosso banco de dados e ali a gente chama conforme a necessidade das expedições, né? Mesma coisa para doações também. No próprio site você consegue doar qualquer quantia de valor. E o voluntário, vamos ao voluntário primeiro. Pode ser só de saúde ou pode ser voluntários de outras áreas? Qualquer área. Voluntário. A voluntário. palavra é voluntário. Exatamente. Então vai lá no site, se cadastra como voluntário, vai ficar no banco de dados lá sobre a nossa organização pesquisa. De vocês. Exatamente. Tá, e aí você ia falar da doação? Doação também, nossos canais, né? As redes sociais, nosso site tem a opção lá de você doar qualquer valor. E nós temos várias ferramentas para captação, né? Nós temos, inclusive, uma ferramenta muito legal, que é muito usada nos Estados Unidos. Foi um case muito legal e que veio para o Brasil, que é Faça o Seu Aniversário, doe o seu aniversário, né? Eu fiz... Pensei que não ia receber muito, mas foi bem legal, recebi as doações para a Zoé. Praticamente você divulga o seu aniversário e pede como presente as doações, né? E aí as doações entram no site como campanha do seu aniversário lá. É bem legal, bem interessante, é uma forma legal de contribuir. Que legal. Agora, então, por exemplo, eu acho que ONGs no Brasil existem muitas. Tem por exemplo, o Instituto Ana Rosa, que vai fazer 150 anos o ano que vem. Quer dizer, vem da época do Império. Normalmente o brasileiro é muito, muito generoso, muito solidário, assim, a essa noção de família, por exemplo, só para dar um exemplo, a noção de família, sei lá, do
dos países da Europa, às vezes é pai, mãe, filhos até os 18 anos, né? A noção de família aqui no Brasil é muito maior, quer dizer, é você, teus filhos, teus sobrinhos, teus vizinhos de muito tempo. Então, eu acho que essa questão da solidariedade no Brasil é algo forte e algo bonito, né? Não é, assim, comparado com outros países, né? Eu acho que nós podemos ensinar ser humano para os países do hemisfério norte. Quando as pessoas falam os países desenvolvidos, né, e desenvolvimento, eu sempre protesto, falo, pera, o que é ser desenvolvido? Exatamente. Eu acho que nesse sentido nós somos muito mais desenvolvidos do que eles, né? Não tem nenhuma dúvida. Mas eu acho que ainda assim a cultura da ajuda aqui ainda tem muito espaço a conquistar. Muito espaço a conquistar. E talvez eu acho que a igreja ajudou bastante nisso uma época, né? E nessa questão de ajudar, mas foi se perdendo. Eu acho que hoje tem muito espaço. Pelo menos o espaço falta a forma prática, né? Ninguém mais ensina como ajudar, precisa ser prático. Por isso eu falei do site, lá tá tudo explicadinho, como que se doa. Tudo. Né? E esse negócio do aniversário é demais. Sim. Vamos supor alguém que vai casar. Também demos já essa ideia. Temos essa ideia também. Que eu tava pensando aqui agora. Que você vai fazer ou então bodas de. Como é a primeira bodas? De prata, por exemplo. Então você não precisa mais de presente. Então você pode falar, não, meu presente é uma doação para ONG Zoé, por exemplo. E eu entendo, sim, eu concordo que assim como todo o planeta é feito de mais pessoas boas, o Brasil sim é solidário, mas eu tenho certeza que falta divulgação. Você concorda comigo ou não? Sim, total. Porque eu penso de entidades sérias. Isso. Eu sei que o coração é bom, isso eu sei, mas tá faltando a mão, eu acho. Faltando divulgar. Né? Sim. E a ferramenta que olha, tá ali, tá possível. Então, por exemplo, quando você vai, até usar um exemplo recente, você viaja, por exemplo, para um país que não seja aqui, para fora, você vai numa lanchonete, né? No McDonald's, aqui pode citar o nome, que é aqui a gente. No final da compra no Totem, você tem lá quanto você quer doar para o Instituto Ronald McDonald. Quer doar seu troco? Sim, não, quer doar seu troco. Então você vai lá, arrasta uma barrazinha de 0 a 2 dólares, por exemplo. Em 3 segundos você doa. Sim. E eu tenho certeza que muitas pessoas doam. E isso faz toda a diferença. Aqui está começando a ter em algumas instituições. Então acho que essa cultura, ela sim existe, eu concordo plenamente com o professor Troster, mas precisa explorar muito melhor, porque ainda não tem o mecanismo que é aquele mecanismo final da acabativa, que é ter como fazer, de maneira fácil. Então, no caso da Zoé, vai lá no site, doa facilmente, e vai esse valor, essa doação, se reverter numa consulta médica lá na população ribeirinha. Isso mesmo. Porque a gente quer doar, às vezes, mas pra gente séria. Sim. Né? Então, você que tá aí, tá querendo ajudar gente séria, ONG Zoé, né? E sim, eu sei que tem outras, eu concordo plenamente, mas tem muito espaço. Então, por isso a nobreza do trabalho de vocês e o potencial, e aquele pessoal que tá lá no Pará e outras populações que você pode atender, estão lá precisando e comemorando o sucesso de vocês. Com certeza. E falando um pouquinho das expedições então, né, Sidney? Estamos aqui para divulgar também esses 2 projetos que a gente está entregando agora a partir do dia 5 de junho. Vamos lá, 17ª expedição, chamada Papa Francisco. Nós vamos partir de Santarém e vamos subir o rio Mamuru. Não conheci o rio Mamuru também, tá? Tô conhecendo fazendo essa expedição. Então, é uma região super remota. Você vai estar lá também, pessoalmente? Eu não vou estar presente, infelizmente não. Para essa não. Porque nós vamos estar de plantão aqui em São Paulo, eu e a nossa gestora de projetos, Milena, cuidando da parte toda financeira, administrativa, plantão total, né? E as pessoas chaves vão estar lá, representando a Zoé também. Então, assim, foi muito interessante fazer essa expedição, porque conheci coisas que não conhecia até então, né? Barco Papa Francisco é fantástico. Conheci os freis franciscanos, que são os administradores, né, deste barco. O trabalho é sensacional, sério, genuíno. Toda vez que a gente vai conversar com eles, eles estão falando exatamente do foco que são atender pessoas que necessitam, que são de zonas totalmente remotas. Então é muito genuíno, isso é muito importante para nós. Essa palavra, eu acho que é a mais importante aqui. Você acabou de falar agora. Qual que é? Genuíno.
Poxa, isso Tem aqui, que ser. Isso que é legal. Isso Tem que é ser, legal. Sidney, porque assim, o que a gente vê nessa região amazônica do Pará? Muitos projetos. Assim, a Flora é muitos projetos. E dentre estes tem também os bons e tem também os ruins. Tem de tudo. Claro. Então, quando você vai pesquisar, você vê aquele estereótipo de foto, né? Eu de óculos Ray-Ban no meio de um monte de indígenas, totalmente discrepante. Você lá fazendo bem, tirando uma foto, totalmente desassociada à realidade. Então, isso tá fora de moda, tá, gente? Não pode fazer isso, né? Não é legal, não fica legal com o povo de lá. Essa coisa de você tirar uma foto, né? Inclusive, a gente tem o nosso próprio manual não, né? Manual de ética. Tá lá, você não faz isso, não fica legal, não pega bem. Então, a gente tem esse cuidado muito grande, porque o povo de lá é o nosso foco. E a gente cuida muito bem disso, né? Entrando um pouco nessa parte de falar sobre esses cuidados quando você é voluntário, você também cuidar como as pessoas de lá têm a sua cultura e a sua forma de falar, né? Por exemplo, não se fala mais índio, né? É indígena. Né? Não se fala mais tribo, se fala aldeia, né? E você tem que ter esse respeito por como eles gostam e como é o certo falar, né? Povos originários, né? Então, esse cuidado básico, desde como você deve se atualizar com respeito, como mencionar eles, a esse povo tão especial que a gente atende, está no nosso manual de ética, né? De como você se portar lá. Isso é muito importante. Sim, porque né? você está indo para ajudar a população e não você mesmo. Exatamente. Né? Não se promover nada disso. Você Exatamente. Tá voluntário é isso. Voluntário entrega é isso. genuína. Genuína, não é pose de herói, nós não somos heróis, né? Nós estamos lá para dar um pouquinho mais de estrutura para essas pessoas, mas com condição de saúde melhor para elas seguirem as suas jornadas, seguirem as suas histórias, né? Elas contribuem muito com a gente também, a gente aprende todas as expedições, muitas coisas. É impressionante a qualidade de depoimento de pessoas que a gente escuta lá. Pessoas que são formadas na federal e estudadas ou não. Independente disso, o pensamento delas enriquece muito nossa visão de mundo. Né? Então essa é a primeira expedição que você estava falando, que vai subir o rio? Vamos lá, Rio Mamuru. Mamuru. Exatamente. Nós vamos estar dentro do barco Papa Francisco, voltando nesse assunto, né? Claro. É uma colaboração que nós vamos estar dentro desse barco, atendendo aí 7 especialidades, né? Junto também com uma equipe que não é Zoé, é uma equipe local de médicos também, que a gente vai estar colaborando em conjunto ali, mais ou menos 11 médicos, atendendo mais ou menos 10 especialidades, do dia 7 ao dia 13, subindo o rio Amazonas, entra num afluente, que é o chamado Rio Mamuru. Para quem não conhece, Parintins ali é onde é a cidade mais próxima, é onde você vira o rio, e aí você sobe o rio, são várias comunidades ribeirinhas ali que a gente vai atender. Perfeito. E o segundo? Segunda expedição, 18ª. que é a 18ª expedição, se chama Belterra. Belterra é uma cidade que fica próxima a Santarém. Belterra é Bela Terra, né? A origem do nome. E lá tem um hospital público de saúde, centro cirúrgico também, um hospital municipal, que nós já trabalhamos lá há muito tempo. Temos um respeito muito grande pela equipe de lá. E vai ser feito essa 18ª expedição, dos dias 10 ao dia 14. Ações cirúrgicas, principalmente de hérnia, vesícula, cirurgias dermatológicas também. E vamos atender o pessoal lá que está há muito tempo esperando na fila da saúde pública para agilizar esses atendimentos, de fato, né? Em Belterra. Sensacional. E se vocês não estivessem lá, bem provável que essas pessoas nem tivessem tempo de ser atendidas, às vezes, pelo Estado, sem entrar nesse assunto falando, mas a realidade é essa. Então, Sim. a Zoé vai lá para operar aquela hérnia que, medicamente falando, poderia complicar, encarcerar e levar até uma sequência aí não boa, de um final não tão bom, um desfecho não tão bom. Então, realmente nobre a causa, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem uma densidade de médicos muito grande em São Paulo, nos grandes centros, e tem um problema grande que os médicos não querem se fixar longe dos grandes centros. Então, em certo sentido, é um complemento. Isso é um desvio da maneira como que você forma médicos no Brasil. Quer dizer, você deveria trazer pessoas daquelas regiões para estudar medicina e depois
devolver para as regiões. Mas do jeito que está estruturado o ensino, quer dizer, nas públicas, o ingresso, para você entrar, você tem que estudar muito, você tem pouco acesso a se preparar longe daqui, e nas privadas, quer dizer, mensalidades de 10 mil, 12 mil, sabe? Lá às vezes pode ser. Então, a ideia é de você complementar, mas o Brasil como um todo devia pensar um pouquinho mais em como resolve esse problema. Você teve no primeiro momento aquele Mais Médicos que tentou resolver, agora você está tentando revitalizar, mas é pouco, a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Você sabe que se você faz estatísticas de expectativa de vida, se relaciona com uma série de fatores, o fator mais importante para explicar a expectativa de vida são médicos por habitantes. Médico é a palavra-chave. E é isso que a gente tem que... Ou outra saída também, apoiando a Zoé. Com certeza. Apoiando a Zoé, é verdade, né? Mais do que só dar dinheiro. Vão entrar no site, ver as fotos. Claro, é entender, tudo. Quer dizer, é tudo. É esse envolvimento que a gente estava falando, da cultura, disseminar essa ideia, disseminar em família, né? Porque a realidade é que tem muita gente que tem mais do que precisa. E você vê como exemplo para outras também. Isso. Outras iniciativas. Isso também, exato. Outras regiões. De gente séria que possa fazer essa estruturação, porque não é barato, não é simples. Não. Você que é diretora executiva sabe muito bem o trabalho que dá, porque para você que está ouvindo, funciona como uma empresa, né? Tem todos os problemas que uma empresa tem, que é funcionário, logística, material, balanço, toda a administração, planilha, imóvel, tudo isso que uma empresa tem, gestão normal de uma empresa. Então não é simples. Doou, pega esse valor, esse orçamento e coloco ali, acontece magicamente uma colecistectomia para tirar a vesícula. Não é assim, é muito mais complexo que isso, mas quando você tem gente séria como a ONG Zoé, a gente pode aportar esse valor, doar esse valor e ter certeza que ele vai chegar lá para quem precisa. Com certeza, nós temos nossos relatórios anuais, né, com toda a transparência contábil possível, é muito importante. Fica no site também? Dentro do site ainda não, mas nós temos um material para enviar. Por enquanto a gente ainda não tem, mas vai estar lá. E é muito importante, independente de Zoé, quem for doar para uma ONG, né, sem fins lucrativos, olhar isso, né? É muito importante a escolha pela transparência contábil, tudo isso, é muito importante. Professor Troster, vou fazer uma pergunta para você. Eu estou chamando de você porque ele permitiu, né, ao invés de chamar de senhor. Posso, né? Chamar de você. Deve. Já me chamou de você a entrevista inteira, agora fala senhora. Não, é que agora... Não, eu chamei de professor. Agora eu falei você um deslize. Mas tá bom. Quando uma pessoa doa, como que funciona? Isso é uma pergunta do Sidney mesmo, pergunta real. Se não souber responder, também não tem problema. Como que funciona a questão do imposto de quem doa? Tem algum benefício? Tem uma dedução. Tem, dependendo do imposto de renda, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, tem. Tem algum benefício? Tem algum benefício, dependendo da pessoa, se tem imposto a pagar, imposto a receber. Existe algum incentivo assim que... Então... mas ninguém, olha, minha experiência, ninguém doa por causa do incentivo, sim, né? então, mas acho que é uma também dúvida. Falam que doam por causa do marketing. Tem alguma influência, mas o mais importante é a vontade de fazer acontecer. Claro. Mas acho que quem está ouvindo, às vezes, chega, doa e pronto. Não precisa, não vai declarar nada, não tem grandes problemas fiscais. Tem um descontinho no imposto de renda, mas tem até um certo limite do imposto de renda para empresas que empresas também podem doar, então. Pode. Olha isso, a pergunta, então, mas, interessante. Normalmente... Quer dizer, é bom, é bem-vindo. Vai ter algum benefício ou não, mas é possível. A empresa doar, possível, sim. E pessoa física também. Pessoa física não. Como é que funciona, né? O nosso estatuto está dentro do novo marco regulatório 3019, que é onde regulamenta as ONGs para dedução de imposto de renda, né? Então, pessoas jurídicas que optem pelo lucro real têm esse incentivo, sim, fiscal, tributário, no caso, né? De isenção até 2%. Pessoa física ainda não.
tá? Não tem. Mas pessoa física pode doar? Pode, claro, deve doar, sim. mas Então, não tem... Pessoa física pode doar, pessoa jurídica pode doar. Pessoa física ainda não tem incentivo. O incentivo, isso. Mas a pessoa jurídica tem um incentivo, então, quando está no lucro real, isso aí vai deduzir da base de cálculo, alguma coisa aí parecida. É conforme a contabilidade da empresa. Perfeito, mas tem algum incentivo? Não tem incentivo. Tem incentivo no PJ, mas a pessoa física tem abatimento no imposto de renda. Acaba sendo um incentivo. Então, tem algumas regras no terceiro setor quanto a isso, tá? A gente tem que estar enquadrado em algumas regras. Estamos buscando isso. Logo a gente vai ter novidades sobre isso. Porque acho que também depende deles, qual é tem que ter algumas balizas legais aí pra gente poder se enquadrar. Sensacional a história de vocês. Moisés, muito bonita a história. Sim. Muito legal. Troster, Dorian, palavras finais. O que vocês deixam de mensagem para quem está nos ouvindo sobre a Zoé? Os dois vão ter que falar, Troster. Nada de jogar a bola para lá. Cada um fala um pouquinho. Eu não sei onde que você... Primeiro as damas sempre. Tá bom. Mas eu entendo que você não goste disso. Mas... Dorian, palavras finais do seu trabalho bonito. O que você deixa de mensagem aí pro nosso espectador? Olha, Sidney, Moisés, primeiro obrigada, né, por tudo aqui. Tava um pouquinho nervosa, tá? Então, me acostumando um pouco com isso. Mas eu acho que hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 27, é Dia Nacional da Mata Atlântica. Não é a mata que a gente está acostumada lá no Pará, é a amazônica. Mas a gente tem que lembrar que isso é um patrimônio brasileiro, né? E o povo que tá lá é muito... Tem isso na alma, né? Essa questão da nossa biodiversidade é muito forte, é muito bonito lá. Você vai aquela imensidão, aquela quantidade de água que são aqueles rios, né? A gente quer chamar aqui a atenção para todo o público, valorizar isso que é o nosso Brasil, né? Valorizar o nosso povo. Não é um povo separado por regiões sul, sudeste, né? Não, é um povo brasileiro. E eu acho que isso a gente precisa muito lembrar hoje em dia, que a gente é um Brasil só, né? E é muito importante esse olhar para o norte, né? É muito longe, a gente sabe que é longe mesmo de avião, são horas de viagem, não é barato, infelizmente, dentro do próprio Brasil, né? A gente está pagando cerca de R$3.000 na passagem aérea, é quase uma viagem internacional. Então, Sim. A gente sabe que o próprio brasileiro não tem, às vezes, condições de conhecer o próprio país, né? Do começo ao fim. Mas eu gostaria de chamar a atenção mesmo de todo mundo para conhecer esse norte, que é muito lindo, muito rico. Nós temos lá uma pessoa muito especial, que é o Casa de Saulo, né? Eu não sei se eu posso fazer propaganda, mas a gente tem que dizer que ele é brasileiro e representou o nosso país lá no jantar para a coroação do Rei Charles. Ele representou o Brasil com a comida paraense, que por sinal é muito bom. Casa de Saulo. Tá? Então, é uma pessoa assim, que representou o Brasil e representou o quê? A região norte, né? Sempre a gente vê, assim, ou São Paulo, ou Rio, né? Claro. E aí, o norte ser representado, a gente vê como lá o foco tá lá. Essa notícia também da ONU escolher para 2025 Belém, no Pará, para sediar as questões climáticas, também é muito especial para a gente, né? Eu acabei de participar também do maior evento de filantropia da América Latina, que se chama FIFE, também foi no Pará. Então, olha o movimento que está acontecendo, né? Então, vamos aproveitar, vamos conhecer esse lado do Brasil que merece nossa atenção e principalmente nosso cuidado. E, claro, falando de Zoé, cuidado com a saúde. Então... seria essa a minha mensagem. Sensacional. Professor Troster. Eu acho que eu vou repetir exatamente, palavra por palavra, que ela falou, né? Mas não vou judiar de vocês. Mas falar que é muito gostoso fazer parte de um time assim, sabe? Essa sensação, você fez esporte já, um karateca conhecido, né? Fazer parte de um time, fazer parte de uma equipe é uma sensação muito bonita. E você jogar junto com Lelo, Marcelo, a Bia Santana, que é a outra vice-presidente, com a Dorian, com a Andressa, com a Milena, com a Lídia. Vou esquecer alguém, com a Solange. Rodrigo. Quer dizer, fazer parte desse time é um privilégio. Então, eu diria que eu estou muito feliz. E muito obrigado para vocês dois, o Moisés e você, Sidney, de incentivar a gente, de passar a bola para a gente levar ela mais para frente um pouco. Tá Sensacional.
Palavras lindas que certamente quem está ouvindo está sendo tocado de forma genuína, como a gente estava falando. Eu espero que a gente possa ter plantado aqui uma sementinha dessa questão do voluntariado, uma sementinha dessa questão da filantropia. Então, você que tem condições, empresa, pessoa física, precisa ajudar. Precisa ajudar. Então, uma instituição séria, ONG Zoé, na área da saúde, desconheço outra melhor. Obrigado, foi uma honra incrível tê-los aqui, de verdade. Esse é um assunto que tem que tocar o coração de todas as pessoas e toca o meu. Certo, Moisés? O nosso. Coisa incrível, obrigado, valeu. Você que está aí, espero que você tenha se sentido bem ouvindo tudo isso. E tenha atitude, doe, participe, incentive. É isso que vai fazer você crescer como pessoa. Obrigado, Moisés, obrigado. Troster, obrigado. O negócio obrigado. do Karateka famoso é mentira, não. Como não? Que Karateka famoso? Só sou um Karateka. Karateka. Isso é invenção do Troster. Ele estava explicando os Vai que a pessoa não conhece, vai pensar que eu sou um Karateka famoso e meus amigos vão falar, que história é essa? Dorian, obrigado. Obrigada. Que Deus sempre ilumine seu caminho lá no trabalho. Sidney. Troster, mais uma vez, obrigado. Você que gosta da gente, obrigado. Continue assistindo, compartilhando. Fiquem bem. Até a próxima, Moisés. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Valeu. gente.